tá, eu estou falando sobre Hytale ultimamente e não é à toa. Estou viciado em um jogo que nem lançou. Porém, uma coisa que não sai da minha cabeça é a história de Hytale, o Templo de Gaia. O jogo está ficando incrível por vários motivos, tanto na jogabilidade, na criação de recursos, mas e a história? Não sabíamos quase nada sobre. Tinha resquício, porém foi perdido. Então, vamos falar sobre teorias. Caros, eu passamos um dia todo, claro, mais ele do que eu. Primeiramente, temos uma informação que a gente sabe sobre o jogo, porém está em arte conceitual. Isso significa que pode ou não estar no produto final. O Templo de Gaia. Existe forte indício de que ao iniciar o jogo, a gente nasce no Templo de Gaia, onde vamos encontrar algo que nos leva ao mundo de Orbis. E no centro do Templo de Gaia tem um golem, corrompido por uma espada do vazio. Bem, vemos ele que não está muito contente com uma espada ali. E agora, temos a confirmação apenas de Orbis. Os outros mundos nessa imagem ainda não foram completamente confirmados. Porém, existe forte indício que haverão formas de ir para outros mundos. Com total certeza vai ser caótico alguns mundos. Mas onde está o Templo de Gaia? Em Orbe? Em alguns desses mundos? Vamos retornar ao Templo de Gaia. Temos algumas artes que mostram como é o Templo de Gaia por dentro. Também mostra o que parece ser um espelho que mostra memórias. Tanto pode ser do passado ou mesmo do futuro, talvez. Aparentemente tem alguns guardiões em cada sala. Um tipo de monstro que teremos que lutar, ou um NPC, não sabemos. A estátua de Gaia vemos em vários locais, porém, quem é Gaia em primeiro lugar? Deusa Gaia. A deusa Gaia seria uma entidade que criou Orbis e possivelmente os outros mundos, o que torna uma divindade venerada por vários povos. E alguns desses povos deixam estrutura para orações, venerações. Os elementos. Até agora sabemos que Gaia criou 5 elementos, o sexto sendo um elemento que pode ter sido criado por uma entidade ou já existia antes mesmo da Gaia criar os outros elementos. Agora, o que eu mostrei pode não fazer muito sentido no momento, porém alguns pontos mostram que tudo isso tem uma conexão. Teoria que no Templo de Gaia na verdade seja um local onde a gente vai para ir para outros mundos no jogo. Mas antes de explicar como isso funcionaria, preciso explicar alguns pontos dessa teoria. Os elementos. Nós sabemos que a Gaia criou os elementos: água, ar, fogo, terra e eletricidade. Quase foi um avatar. Deixando claro que os elementos do vazio não é criação dela. E pelo que nós vemos, os outros elementos também neutralizam e contêm o vazio. E os elementos podem ser vistos como um enfeite no cabelo dela. E também, até onde sabemos, ela criou o mundo de Orbe. Não temos confirmação que ela também criou os outros mundos, que são esses aí. Porém, de alguma forma, esses mundos estão ligados, o que provavelmente significa que ela também criou eles. E um ponto que reforça a teoria é que o criador do jogo já disse que nós não vamos nascer em Orbis, e sim em outro local. Esse lugar sendo provavelmente o Templo de Gaia. Aí que vem um dos pontos que reforça mais ainda essa teoria. Assim, como existe 5 torres no Templo de Gaia, existe 5 mundos no jogo, aí vem a pergunta: como que a gente vai para esses mundos? Então, a teoria se baseia em que a gente nasce no Templo de Gaia e a gente tem que sair do Templo de Gaia. Só que até agora não foi mostrada a forma de gente sair ou entrar no templo, o que faria o templo ser um lugar com
portais para outros mundos, sendo uma espécie de conexão entre vários. Outro ponto que é muito importante, que reforça mais ainda isso, é que outras artes conceitual que eles fizeram, vamos lá, para ficar mais fácil de entender, separei por cores, porque assim fica mais fácil de explicar. Primeiro, a área circular em preto. Pela parte circulada em preto, nós podemos ver que a torre pode estar ou não na área de água ou de vento, o que provavelmente vai ser a torre que vai levar para o mundo de Orbis, aonde a gente vai encontrar a essência do poder da Gaia. Para poder ir para outros mundos, em outras artes, é mostrado essa mesma estátua segurando a essência. No início, nós teremos uma essência já colocada para o mundo de Orbis. Assim, nós iremos começar a nossa aventura. A parte vermelha demonstra que realmente é para ter um portal ali, é uma forma de acessar o mundo de Orbis ou outros mundos. A parte amarela mostra que há possibilidade de haver um boss que você terá que enfrentar para poder entrar num portal. Não acho que vai ter agora no primeiro mundo, mas nos próximos provavelmente uma espécie de guardião do vazio, talvez. A parte azul definitivamente é mais complicado, porque ela demonstra os espelhos de memória. Sei que é algo que pode não fazer muito sentido, mas acho que os espelhos nos mostrará possivelmente localizações, como uma estrutura ou de um inimigo, ou pode até mesmo ser alguma memória de Gaia. Daí, possivelmente surge uma dúvida. A gente nasce no templo de Gaia e vai ter um portal de Orbis, e aonde a gente vai? O criador de Hytale respondeu isso. Onde está a seta é onde a gente nasce, e esse daqui é o portal que provavelmente a gente vai. Enquanto a gente chega na Terra de Orbis, a gente vai para o Templo Esquecido. Bom, com isso tudo finalizado, posso contar qual seria a teoria, mas uma preguiça. Bom, já que o Herói tá com preguiça, alguém tem que fazer o trabalho dele, né? E aí, pessoal? Eu sou o Kairos, sou escritor, roteirista e mestre de RPG, além de VTuber, é claro. Já que o Herói já mostrou todos os pontos, agora vem a parte da história de Hytale. Há muito tempo atrás, Gaia criou os mundos e também os elementos para que a vida fluísse nesses mundos. Porém, uma entidade desconhecida, possivelmente a criatura que criou o elemento vazio, estava espreita, talvez no mundo de Noxus. Essa entidade conseguiu corromper um dos residentes deste mundo, ou deu poder a ele, a gente não sabe direito. E esse ser, tomado pelo poder, decidiu destruir Orbis e tudo que há nele, junto com a Gaia. Possivelmente, pelo que a gente viu, a Gaia e o mal, no caso seria o Varen, se enfrentaram em uma espécie de guerra entre vários anos. E pelo que sabemos e o que podemos confirmar é que possivelmente a Gaia perdeu. E como uma forma de proteger o mundo de Orbis, ela se selou no templo e enviou sua essência, os elementos. Desculpa, isso ainda é um pouco difícil, mas ela enviou a sua essência para cada um dos mundos. E assim, o jogador, que no caso é você, teria que achar essas essências e trazer Gaia de volta. Assim, indo pra frente, quebrar a maldição. Eu acho que eu não esqueci de nada. Eu sinto que eu tô esquecendo de alguma coisa. Ah, o Herói. Deixa eu só deixar uma cartinha bonitinha aqui. Valeu, pessoal. Falou!